descer na escada no escuro, gritando lasanha quando me acontece isso. Pois é, eu fissurei o meu dedão do pé e aí eu acabei tendo que ir no ortopedista para poder examinar e ver o que tinha acontecido, papapá. E eu estava esperando para fazer o raio-x do meu pé. Eu estava com esse livro daqui, que é O Poder da Empatia, que foi recomendado pelas minhas instrutoras de mediação. E eu estava lendo ele e um rapaz que estava sentado do meu lado, ele me interpelou e pediu para ver a capa do livro. Eu mostrei a capa do livro e tal, ele, tá legal. E ele perguntou se tinha alguma coisa a ver com mindfulness. Aí eu perguntei, mindful what? Mentira, não foi assim. Eu perguntei com o quê? Ele, mindfulness, e apontou pro livro dele, que ele tava lendo, que era mindfulness em relação a estresse e saúde e coisas do tipo. Aí eu respondi assim, não sei. E, voltei a ler meu livro. E é engraçado porque eu tava lendo sobre um livro de empatia e eu fui completamente não empática. Mas eu fiquei me perguntando depois, por que eu não puxei assunto? Por que eu não continuei uma conversa? Por que eu não fui uma pessoa legal? Eu, sei lá, pedi pra ele me explicar sobre mindfulness. A gente juntos, conversando, ter descoberto se a empatia tem alguma relação com o mindfulness. A conclusão que eu cheguei, no final das contas, foi que a sensação que eu tive no momento foi medo. Eu subi uma capa de proteção, assim, de segurança e simplesmente, fiquei me perguntando, por que você tá falando comigo? Não fala comigo, tá, respondi, agora me deixa em paz, sabe? E eu fiquei me perguntando por quê, sabe? Eu não conseguia entender. E a conclusão que eu cheguei foi que esse medo vinha medo de uma frustração, sabe? Dele me perguntar alguma coisa sobre empatia e eu não saber responder. E não por fato de não poder ajudar ele dando resposta, mas o fato de eu achar que eu tenho conhecimento e que eu sei um pouquinho sobre, e pra mim não seria razoável não saber explicar pra outra pessoa. E é engraçado porque a partir disso eu comecei a pensar que meio que esse medo, essa frustração, esse medo da frustração já apareceu outras vezes na minha vida, mas no sentido assim de eu me sentir uma fraude, digamos assim. Eu não saber explicar para ele seria uma fraude porque, sei lá, eu sou mediadora, sei lá, eu já li sobre empatia, então... E às vezes eu até saberia explicar para ele, mas o medo de não saber explicar e de me sentir uma fraude fez com que eu não continuasse aquela conversa. Eu comecei esse canal acho que em 2008 e eu lembro, não sou boa com datas, sorry se eu estiver errada, mas eu lembro que no início eu ficava me perguntando sobre o que eu vou falar, logo que eu criei assim o canal, e essa grande dúvida vinha porque eu não achava que que eu sabia o suficiente sobre nada para poder estar falando na internet. Eu me sentia de fato uma fraude e é engraçado porque o Lado Geek, que é um dos quadros que eu tenho até hoje no canal, ele surgiu mesmo com esse medo, porque sempre foi um assunto que eu gostava e eu achava que eu sabia um pouco mais do que a média, do que o usuário brasileiro, mas eu sempre tive aquele medo, aquele receio de falar e de fazer mais o quadro, porque eu nunca fui expert, super entendida, sabe? Sabe, hacker ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu só sabia um pouco mais do que a média e eu achava que ia ter sempre alguém que viria e apontaria, dizendo, quem é você para falar sobre isso? Quem você pensa que é para falar, sei lá, sobre impressoras, sobre Google Drive ou sobre qualquer outra coisa, sabe? E esse medo de se sentir uma fraude e ter medo de ser descoberta como fraude, você acaba, pelo menos eu acabo ficando mais introspectiva, digamos assim, nos lugares eu não interajo muito e eu fico mais na minha, meio múmia, caladona mesmo. E é uma coisa que eu achei que eu tava conseguindo, eu acho que eu ainda acho que eu tô conseguindo diminuir isso, mas tem certas situações como essa que eu me pego ainda subindo esse monte de proteção e ainda me sentindo uma fraude de vez em quando, né?